A paz do Senhor, irmãos, aleluia, Jesus. Irmãos, esse dia de hoje, irmãos, trazendo uma palavrinha aqui para os irmãos, aleluia, Jesus, sobre a questão, irmãos, assim, da vaidade. A vaidade excessiva, irmãos, porque nós estamos vendo nos últimos dias, irmãos, um tempo que as pessoas estão tão preocupadas com o seu exterior, como agradar as pessoas, como ficar bonita, a autoestima dela, se ela está bem, se ela está muito bonita. É mentira, irmãos, inimigo. Porque o nosso exterior, nossa carne, nosso, um dia, ela vai deixar de existir aqui na Terra. Aqui nós estamos de passagem, irmãos. Mas nós temos uma vida eterna, irmãos, com Deus nos céus, ou uma eternidade com o diabo no inferno e seus demônios. Irmãos, a palavra fala que lá do inferno vai ser lançado para o grande lago do fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, irmãos, se essa morte eterna vai para esse povo que não serve o Senhor e existe um reino dos céus, para onde vai tua alma? Você está preparado hoje se Jesus te chamar? E se você ouvir aquela voz, irmãos, do Senhor falando assim, louco, hoje pedirão a tua alma. Para quem será louco? Para quem será a tua alma? O que quer dizer com isso, irmãos, essa palavra louco? Quer dizer, irmãos, que a pessoa que não serve a Deus, ela é como se ela estivesse fora de si. Porque ela não está preocupada em salvar a eternidade dela, irmãos. A alma dela é eterna. Aqui nós somos peregrinos numa terra alheia. Mas a eternidade é para sempre, irmãos. Para sempre a eternidade. Não tem fim a eternidade. Então vale a pena, irmãos, nós largar algumas coisas, irmãos, que desagradam ao Senhor, para nós servir o Senhor em espírito e em verdade, irmãos. Não vale a pena ficar pegado com esse mundo, irmãos. Tem pessoas, irmãos, que às vezes vai perder a salvação por um pedaço de pano. Aí tem gente que pode dizer assim, mas a irmã está falando coisas que não deve, está julgando. Porque só quem pode julgar é Deus. Irmãos, já tem quem julgue, é a palavra dele. E a palavra dele é bem clara, irmãos, a falar do nosso corpo. Porque o nosso corpo não é nosso. Ele é o templo e morada do Espírito Santo. E quem destruir o templo do Senhor, Deus o destruirá também, irmãos. Mas eu não estou destruindo o meu corpo. Mas quem fuma está destruindo o corpo, quem bebe está destruindo o corpo, quem usa drogas está destruindo o corpo. Quem fica fazendo cirurgia plástica está destruindo o corpo, irmãos. Vocês repararam, irmãos, como tem aumentado as cirurgias plásticas nos últimos tempos? Como o diabo tem trabalhado? Tem colocado, irmãos, no pensamento das pessoas que tem que mudar a aparência não está feliz com a sua aparência. Sua aparência tem que ser mudada. Não está feliz, irmãos, com o que Deus fez. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, irmãos. Você tem que se aceitar do jeito que você é. Às vezes, muitas pessoas, irmãos, têm uma beleza muito bonita quando é jovem, mas vai ficando mais idade e a beleza vai indo embora, irmãos. Vai vindo rugas, cabelo branco, a velhice vai chegando as doenças. E assim nós somos, irmãos. A nossa vida passa tão rápido, irmãos. O homem se inquieta, amontoa tesouros, não sabe quem os levará. Não adianta, irmão, nós ficar pensando só aqui. E querer uma beleza que pensa que não vai acabar, irmãos. Olha quantos famosos que já morreram, irmãos, que ficavam atrás de beleza e morreram, já passaram. Quantas mulheres famosas, irmãos, que morreram. Famosa na terra, irmãos, mas elas não se preocuparam com a alma delas. Mas vocês podem pensar assim, irmãos, mas a irmã está julgando. Irmãos, não é eu que vou julgar, irmãos, é a palavra do Senhor já tem. Antigamente, irmãos, vocês repararam, irmãos, que os crentes era tudo de doutrina? Antigamente, irmãos, eu tenho uma certa idade já, irmão, não sou jovem. Para graça de Deus, né, irmãos, que eu poderia ter morrido muito antes. Eu contemplei, irmãos, a mudança da igreja. Quando eu era criança, irmãos, quem era crente, dá para você ver as léguas, as pessoas vindo lá, era crente, aquele ali era um crente, era uma crente, porque ela estava de vestida diferente, ela não tinha vaidade no rosto dela, ela não tinha brinco, ela não tinha calça comprida, a mulher, o irmão já estava bem trajado, também bem vestido, bem fechado, a barba bem feita, é bem diferente, irmãos, de hoje em dia. Hoje em dia você olha, você não sabe, olhando para as pessoas, quem é crente e quem não é crente. Irmã, mas a roupa não salva ninguém. Mas quem vai ser salvo, irmãos, sabe se vestir. Sabe se vestir. Aqui que no livro do Apocalipse fala, irmãos, para ninguém ver nossa nudez, nossas vergonhas, irmão. Nossas vergonhas, irmãos, é a intimidade nossa. Não podemos estar mostrando para ninguém, irmãos. Nosso corpo, o Senhor tem ciúme do nosso corpo. Nós temos que cuidar dele, irmãos, para não entrar nos céus. Veja, irmãos, que a palavra fala aqui de uma mulher chamada Jezabel, irmãos, Jezabel, aqui no livro de 2 Reis 9 e o verso 30. Depois Jeú veio a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Tá vendo, irmãos? Essa mulher era uma mulher maligna, irmãos, usada pelo inimigo. Essa mulher, irmãos, ela dominava ali o marido dela, ele fazia tudo o que ela queria, irmãos. E ela ensinava o povo a fazer as coisas erradas, irmãos, que não agradavam o Senhor. Ela se dizia, irmãos, uma profetisa, mas não era de Deus, não, irmãos. Tem muitas mulheres, irmãos, que se diz profetisa, mas não é profetisa do Senhor, irmãos. Tá fazendo o quê? Fazendo o que Jezabel fazia, irmãos. Vocês podem pensar assim, mas isso não tem nada a ver. Tem a ver, irmãos, tem a ver, porque é a bagagem do Egito.
As maquiagens, irmãos, é bagagem do Egito, irmãos. E se você for estudar lá no Google, da onde que veio isso, irmãos, essas maquiagens? Veio do Egito, irmãos. E o que o Senhor falou? Mandou o povo sair do Egito, irmãos. Para nós mudar. Não é mais para nós ficar buscando as coisas do Egito, trazendo para dentro da igreja. Ai, mas os jovens só vão aceitar se eles ficarem com as maquiagens deles, com o jeito deles. Não é assim, irmãos. Mas tem que ter mudança, ter novo ser humano na presença do Senhor, irmãos. Nova criatura. Eis que Deus faz tudo novo e as coisas velhas se passaram, deixar para trás, irmãos. É Deus que você quer servir, ou a Baal? Jezabel servia a Baal, irmãos. Jezabel, ela era uma mulher que ela não estava preocupada com ninguém, não. Ela não respeitava ninguém, essa mulher. Ela não respeitava, não amava ninguém. Ela tinha um ódio no coração dela, irmãos. Tanto é, irmãos, que a palavra vai citar ela lá no livro de Apocalipse, de novo. Quer ver, irmãos? Aqui, eu vou abrir para vocês verem, ó. Aleluia, Jesus, ó. Glórias a Deus. Aqui, ó. No Apocalipse 2, irmãos. Aqui tá falando da igreja de Tiatira. Mas tenho contra ti, verso 20, né, irmãos? Que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ensina e engana os meus servos para se prostituírem e comerem dos sacrifícios da idolatria. Tá vendo, irmãos? Essa mulher era uma mulher idólatra, maligna. E além de ela ser idólatra, irmãos, ela gostava de maquiagem. Tá vendo, irmãos? Ela gostava de maquiagem muito. E, irmãos, eu lembrei de uma passagem, irmãos, quando eu era jovem, eu tinha 16 anos, 17, eu trabalhei na casa de uma família, irmãos, que eles moravam do lado da casa do meu pai. Essa família tinha um centro de macumba, irmãos. Sangue de Jesus tem poder. E eu não via maldade nenhuma naquilo, irmãos. Eu achava que aquilo ali não existia. Olha como o diabo cega a gente, né, irmãos? Irmãos, um dia, só que eu não mexia com o terreiro deles. Eu só ficava na casa. Um dia, irmãos, uma mulher, ela foi lá pro centro. E lá ela voltou de lá se lavar no tanque. Ela tava, irmãos, ela tinha pegado um batom vermelho. Ela tinha se pintado inteiro o rosto dela, se borrado com aquele batom. E ela foi se lavar no tanque depois, né? Eu falei, o que tá acontecendo? Por que você pintou tanto assim? Ela falou, é que eu tava lá. E abaixou em mim um espírito. E era pombagira. E eu fiquei, assim, usando batom daí. Sabe por quê, irmãos? Porque ela gosta de batom. Tá vendo? O espírito gosta de batom, irmãos. O espírito imundo. Se ela fosse uma coisa de Deus, ele não ia gostar não, irmãos. Tá vendo? E Jezabel também gostava, irmãos. Olha. Ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Tá vendo, irmãos? Ela pintou em volta dos olhos dela, fez maquiagem, irmãos. Essa mulher estava maquiada naquele momento que ela morreu. E Elias profetizou, irmãos, que ela ia morrer e que os cães iam comer a carne dela. Tá vendo, irmãos? E a palavra do servo de Deus não voltou atrás, irmãos, cumpriu. Ele já tinha sido arrebatado, porque Elias não viu a morte, né, irmãos? Ele foi arrebatado. Foi um dos poucos, né, irmãos? Nós vamos ver a morte, irmãos, se Jesus não voltar e não nos arrebatar. Todo mundo viu a morte, irmãos. A morte é uma coisa comum, as pessoas não aceitam, mas ela é comum, irmãos. A morte vai vir para todos. Mas será que você vai estar preparado? Será que estamos preparados para esse dia, irmãos? Nós temos duas chances, irmãos. Ou Jesus voltar a arrebatar a igreja, ou nós partir dessa terra, irmãos. Ou com Jesus ou sem Jesus. Mas Jesus requer santidade, irmãos. Por quê? Se você pintar teus olhos, irmãos, irmãs, as irmãs, né, irmãos? E você ficar atrás de pintura, irmãos, você não está preocupado, irmãs, com Jesus. Você está preocupada, automaticamente você vai estar o quê? Adorando aqueles ídolos, irmãos. Você vai estar adorando aqueles ídolos. Que Jezabel adorava também, tá vendo? Então, irmão, se você quer ser salva, larga as maquiagens. Larga. Ah, mas só um pouquinho não vai fazer mal. Faz, irmãos, um pouquinho de fermento pode levedar toda a massa. A maquiagem é uma mentira. Porque se você fizer uma maquiagem bem feita, você se transforma até em outra pessoa. E os mentirosos não herdarão o reino dos céus, irmãos. Não vai herdar. Hoje em dia, irmãos, os homens também estão se maquiando, irmãos. Tem homem que se maquia também. Não é só as mulheres, não, que o jogo ficou bem grande para as mulheres, né, irmão? É mais difícil, irmãos, para as mulheres. Mas os homens também usam, irmãos. Aquelas calças coladas, apertadas nas pernas, apertando, mostrando as suas partes, né, irmãos? Também é pecado. Pecado, irmão, não é só as mulheres, não. É pecado. É pecado as irmãs ficar tirando a sobrancelha, mexendo, irmão, no natural. A minha, irmão, não cresce. Mas graças a Deus eu não tiro mais, irmãos. Não tira, irmão, tua sobrancelha, irmãs. Não muda teu semblante que Deus te deu. Não faz maquiagem. Se purifica pro Senhor, irmãos, tá? Fica na paz e que o Espírito Santo de Deus venha te dar direção para você viver em santidade, tá? Porque seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.